Vamos à ordem do dia. Primeira discussão, processo 110/24, projeto de lei 22/24, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e unificar as áreas de parte do sistema viário da Vila São Francisco, que farão parte integrante da área destinada à unidade escolar. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo. 54/24, projeto de lei que altere da nova redação a dispositivos da Lei Municipal 4271, de 29 de dezembro de 1997, isenção de IPTU, de autoria do vereador Edmilson Maria da Silva Júnior. Referido processo está em discussão. Presidente, eu conversei com o procurador jurídico dessa casa e ele falou que por mais que passou o período eleitoral, é ano eleitoral. Então, em cima da conversa que eu tive, eu peço um sobrestamento de 7 sessões, que aí já vai dar a sessão da próxima legislatura. O pedido está em discussão, ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o sobrestamento por 7 sessões ordinárias. Próximo processo, 180/24, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do nivelamento de quaisquer tampões na execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buraco ou qualquer serviço de manutenção em vias de rolamentos e faixas de passeio públicos no município de Bauru, de autoria deste vereador Júnior Rodrigues. Referido processo está em discussão. Pede a palavra este vereador. Senhores vereadores, público que nos acompanha, esse projeto tramitou nas comissões, mas eu faço questão de ressaltar e pedir o apoio dos nobres pares na aprovação desse projeto. Eu tenho certeza que todos que passam pelas ruas conseguem observar quando você tem um asfalto novo, ou por muitas vezes o asfalto às vezes não é novo, mas o asfalto foi feito e acaba deixando para trás aqueles tampões, muitas vezes pode ser do próprio DAI, pode ser de companhia de telefone, ou muitas vezes de companhia de energia. E aqueles tampões pela rua, com o aprofundamento dele, ficando mais baixo do que o asfalto, ele acaba causando transtorno. Por quê? Porque o carro cai, a moto bate, a gente acaba tendo vários acidentes. Então, esse projeto, ele cria a obrigatoriedade de toda vez que tiver um recapeamento, tiver um asfalto novo, tiver algo nesse sentido na via, tem que ter o nivelamento dessas tampas que ficam chamadas tampas de inspeção, porque daí a gente consegue ter um asfalto nivelado onde não tem os acidentes, como a gente tem observado. Eu tenho recebido muitos motoqueiros, muitas pessoas que acabam reclamando de acabar batendo o carro, acabar estragando o pneu, ou muitas vezes a pessoa acaba ali sofrendo um acidente, caindo por conta desses tampões que acabam ficando nas vias públicas. Então, esse projeto visa criar essa obrigatoriedade, aonde nas licitações já consta esse nivelamento, aonde quando é feito o novo asfalto já faz ali a colocação e sobe, para que esses tampões fiquem no tamanho certo, porque senão você acaba tendo ali uma surpresa para o motoqueiro, para a pessoa que está andando na via. Ela vem andando na via, de repente ela cai dentro do buraco, que é aqueles tampões que acabam ficando no meio da quadra. Então, isso tem sido um problema para a população. A gente foi procurado, a gente foi questionado, e muitos acabam depois, inclusive, entrando com ação contra o município, porque
se machuca, destrói o móvel, destrói o carro, destrói a moto. Então, por que já não prevê isso? Aonde, a hora que for fazer, já faz o nivelamento da via, já deixa a via na altura correta, os tampões já ficam certo e a gente acaba não tendo os problemas que nós estamos tendo. Sem falar, inclusive, no transporte público. Muitas vezes o senhorzinho, a pessoa está dentro do ônibus e o ônibus também acaba caindo dentro desses buracos, desses chamados aí tampões. E aí acaba, muitas vezes, solavanco, acaba jogando. Eu já vi imagens de pessoas sendo jogadas no chão dentro do transporte coletivo, transporte urbano. Por quê? Por causa que o ônibus acaba aí tendo aquele solavanco, a pessoa acaba caindo dentro do ônibus. Então, isso é para que a gente possa evitar os acidentes e evitar também o prejuízo para a população que tem os seus veículos danificados. Então, peço a todos que possa nos apoiar na aprovação desse projeto. Eu peço reserva do... Me honra com a parte. Claro. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto e falar que eu tenho observado que nessa última licitação a Prefeitura tomou cuidado nessas terceirizadas de também contratar a questão desses postos de visitas ou os PVs que o pessoal chama, mas não é uma regra, né? Foi uma opção feita. Importante essa legislação para que daqui para frente todas as contratações, independente de qual governo que esteja à frente, sempre inclua, né, esse nivelamento que Vossa Excelência está colocando. E aproveitar e chamar a atenção aqui que as terceirizadas que estão fazendo estão nivelando, porém, os recaps que estão acontecendo pelo próprio município, essas não estão sendo niveladas e a gente aproveita para chamar a atenção do Executivo para que siga também o mesmo padrão das terceirizadas. Parabéns. Sim, tem esses e tem os que foram feitos já anos atrás que precisam ser ajustados, senão se torna aí uma lombada, né, para baixo, aí, acabando prejudicando o bem da população quando não acidente. Então, peço a aprovação dos nobres pares, peço a reserva do meu tempo. Continua em discussão, pede a palavra a vereadora Estela. Serei breve, presidente, apenas 2 palpites aqui. Claro, votaria favoravelmente, não tem nenhuma razão para criar empecilho, porém acho que é chover no molhado, porque trata-se, a meu ver, de uma obviedade. Né? Nivelamento é o mínimo que você espera, que não haja esse tipo de distorção que a gente vê. Agora, comentário feito pelo vereador Marcos, eu tenho a percepção que é exatamente o contrário. Não é? Os servidores da usina têm uma percepção e uma responsabilidade muito grande. Eu já tratei de pelo menos 2 casos em que houve muitos transtornos nesses últimos 2 anos, pelo menos, principalmente nesse ano em que se investiu muito, né? Coincidentemente, no ano eleitoral, se investiu muito em asfalto nessa cidade, né? O ano de eleição é o ano do asfalto. E onde eu encontrei problemas e não fui procurar, eu fui procurada por munícipes, foi justamente das empresas terceirizadas e não do serviço executado pelos nossos servidores. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, do tanto que se faz de asfalto com a própria usina e com os nossos servidores, a responsabilidade também vai estar recaindo em gestão, em projeto. Vereador, eu vou recapear 300 quadras, quem tem que fazer o levantamento, né? A gente está sempre aqui dizendo que o que falta e traz transtornos, e acho que o vereador Massa também foi muito feliz nos apontamentos que fez em relação a Nossa Senhora de Fátima, porque a palavra que parece doer muito ao governo, Suelen Rosim, é diálogo. Diálogo. Quando você conversa, você não tem esse tipo de problema. Inclusive internamente, né? Porque você vai lá, ó, eu quero ver como que vai ser o Natal com esse calçadão no ritmo que está, vereador Meira. Estou só aguardando, né? Já se teve prejuízo para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, e vai ser as datas comemorativas que alimentam, né, essa nossa sociedade capitalista, mas que
consideravelmente, no caso de Bauru, sobrevive do comércio. Nós temos um comércio ainda pujante, mas acaba se tornando capenga por ações de infraestrutura do próprio governo. E é diálogo. Aí, quando você vai lá o tropeço do governo com a quadra 1 do Calçadão, que virou novela de meses, né? Você vai tropeçar na incapacidade da gestão na apresentação, construção de um projeto adequado. E aí você cria o problema do calçadão, você cria o problema da Nossa Senhora de Fátima, onde tem apontamentos de nivelamento, tem apontamento de drenagem, tem apontamento de canaleta, tem apontamento de adensamento de água, criando alguns bolsões, que vai trazer problema de infraestrutura para quem mora e usa o entorno. Não é? Tem o problema do estacionamento. Pode, não pode, pode em determinados horários, mas isso deveria ter sido minimamente construído e debatido, e o projeto tem que ser feito pautado num diálogo republicano. Você tem as entidades do comércio e de serviços e você tem todas as pessoas que se utilizam daquele entorno, inclusive as associações de moradores, e não apenas as de serviços. Por quê? Porque é uma via importante da cidade. Não custa dialogar. Não é? Eu não sei de onde vem tanto receio no diálogo. Então, assim, votaria favoravelmente, mas acho que é chovendo molhado. E essas obviedades me assustam. Por quê? Porque parece que não há uma preocupação no debate de uma infraestrutura que seja construída em cima de regras, de normas que já existem, que estão aí consolidadas, mas que toda vez que acontece um problema estrutural, com consequências grandes, como é o caso agora, por último, da Nossa Senhora de Fátima, ou foi ali atrás do Calçadão, se respalda na ausência desse debate e na construção de projetos que realmente respeite as normas técnicas e, mais do que as normas técnicas, a escuta, a predisposição de sentar, apresentar e dialogar. Né? Não dói. Governo, experimenta. Não dói. E é lucrativo para todo mundo. É bom para a sociedade. Constrói saídas. E, quando a gente constrói saída coletivamente, fica muito mais fácil de governar e de ser governado. Peço reserva, presidente. A senhora dispõe de 5 minutos, continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 238/24, projeto de lei que declara de utilidade pública o Rotary Club de Bauru Aeroporto, de autoria do vereador Marcos Antônio Souza. Referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Chiara. Senhor presidente, vereadores e vereadora, eu peço a palavra porque declarar de utilidade pública o Rotary Club é algo que eu considero bastante louvável. Um processo de utilidade pública, e tenho certeza que todos os vereadores tiveram a oportunidade de oferecer um decreto de utilidade pública através de um projeto que encaminhamos, sentem que a instituição que recebe a utilidade pública se sente prestigiada, valorizada e, sim, consegue um título que credencia a instituição a galgar oportunidades, inclusive, de recebimento de recursos públicos. Mas o que me chama a atenção, vereador Marcos, é como um decreto de utilidade pública pode ser usado numa campanha eleitoral. E eu confesso, já tive a oportunidade de dizer isso aqui, que fiquei bastante preocupada com o tipo de campanha que foi feita no processo eleitoral por Vossa Excelência, usando da prerrogativa de vereador na concessão de um título de utilidade pública ao Rotary. Eu queria que a TV Câmara colocasse o vídeo que eu tenho para mostrar. Rotary Bauruzão, Terra Branca e Parque das Nações já possui o título de utilidade pública concedida por mim,
O Rotary Vitória Régia, Aeroporto e o Rotary Norte está em tramitação. Esse título de utilidade pública vai proporcionar facilidades na captação de recursos de todos esses Rotarys. Então você, rotariano, rotariana, compartilhe essa informação e eu peço diretamente para vocês o voto de vocês no próximo dia 6 de outubro para que a gente possa seguir com mais 4 anos de parceria. Então, no dia 6 de outubro, vote Marquinhos Souza, número 15555. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Continua em discussão. Pede a palavra o autor. Senhor presidente, uma oportunidade para esclarecer alguns assuntos que as pessoas pegam o bonde andando. Pegam os assuntos caminhando pela metade e acabam emitindo aqui os seus comentários, as suas opiniões. O Rotary Bauruzão, ele nos procurou, porque havia um recurso para que eles pudessem receber no valor de $5.000 à época. E procurou esse vereador, porque para eles receberem esses recursos, vereador Mariano, à época, eles precisavam do título de utilidade pública. Os Rotarys, eles não fazem captação de recursos públicos, eles têm uma vida própria e eles procuram trabalhar sem a parceria ou captando recursos públicos, por isso nunca se importaram na questão relacionada ao título de utilidade pública. Então, este vereador foi procurado pelo Rotary Clube de Bauru e nós, obviamente, atendemos, como nós atendemos a todos que nos procuram, e demos entrada nessa casa no título de utilidade pública do Rotary Bauruzão. No dia da entrega desse título de utilidade pública, todos os outros Rotarys foram convidados. Foi uma grande festa, porque foi a primeira vez, dentre tantos os Rotarys, que um Rotary recebia essa utilidade pública. Por quê? Porque as empresas privadas agora também, para fazer as doações, também estão solicitando esse título de utilidade. Então, no mesmo dia, presidente, todos os presidentes que estavam presentes dos Rotarys, todos, vieram até a mim, pedindo para que, se eu pudesse também fazer aquilo que fiz ao Bauruzão, para todos os Rotarys, presidente. E então, obviamente que eu não neguei. Então, partiu essa solicitação de cada presidente de Rotary. O vereador Marquinho não saiu por aí pensando como ele poderia ganhar voto na eleição e escolhendo uma instituição para conceder o título de utilidade pública se essa instituição não tivesse feito essa solicitação. O que eu fiz no vídeo, muito bonito o vídeo, diga-se de passagem, obrigado, vereadora Chiara, por exibir aqui, foi tão somente falar da parceria com o Rotary, do meu trabalho com o Rotary, e que pode seguir com qualquer instituição que procurar esse vereador. Agora, sim, se há algum problema, vereadora Chiara, eleitoral, nesse vídeo, existe aí a Justiça Eleitoral, Vossa Excelência provavelmente já deve ter feito a denúncia, e nós, obviamente, nós vamos fazer a defesa no momento oportuno, vereadora. Pois não, fique à vontade. Muito obrigada. Não tem nada de errado no vereador trabalhar por uma entidade. Errado foi o processo eleitoral. Mas, claro, foi encaminhado ao Pardal. Ok, a gente entende, todos aqueles que não retornaram para o próximo ano, para a próxima legislatura, tem muitas pessoas, aqueles que não retornaram, aqueles que tentaram e não conseguiram. Nós temos o Elias Brandão, por exemplo, que quer anular a eleição desse ano. Então, a gente respeita a opinião de todas as pessoas aqui e, obviamente, que nós vamos fazer a defesa no momento adequado, presidente. Então, eu peço, tendo em vista que todos os presidentes dos Rotarys procurou a este vereador,
que inclusive concedeu aí, um dos Rotaries concedeu o título de amigo do Rotary, o único político da cidade de Bauru a receber essa honraria, eu peço, né, humildemente, que os vereadores possam votar. É difícil, né? Porque o Marquinhos, quem é Marquinhos Souza no jogo do bicho, gente? Quem é? O menino pobre de Garaçu do Tietê, que vem lá do sítio, chega aqui e recebe um título de amigo do Rotary, no meio político, dentre tantas pessoas importantes, com sobrenomes, com famílias, com pessoas que têm muita história, que têm dinheiro, né, principalmente. Quem é o Marquinho na fila do pão? Não é nada, mas o Marquinho, graças a Deus, ele é uma pessoa querida, ele é uma pessoa que ele atende a população, não faço média com ninguém, falo aquilo que eu penso aqui, respeito todo mundo, e eu só quero a opinião, sabe de quem, senhor presidente? Dos munícipes e dos eleitores, e eles já deram a sua opinião no último dia 6 de outubro. Muito obrigado, senhor presidente, faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 5 minutos, continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela. Ironias à parte, vamos fazer mais uma conversa de gente grande aqui. Hoje nós temos 2 títulos de reconhecimento de utilidade pública, né? Uma proposta pelo vereador Marcos e outra proposta pelo vereador Segala. Independente dos resultados eleitorais, da média, né, de como as pessoas se utilizam e fiquem ou não na zona de conforto em relação a isso. Não quero discutir as famílias tradicionais, nem o menino pobre da região ribeirinha. Não, essa pataquada aí eu não quero discutir. Quero discutir o seguinte. Há um parecer do jurídico desta casa, não é? Em alguns momentos eu concordo com o parecer jurídico, por isso que é parecer, não é a mordaça, não é a marra, mas que traz um debate interessante. Porque, assim, eu fujo muito mesmo, a gente tem que evitar muito o tipo de relação que não seja republicana ou saudável com quem quer que seja, principalmente quando a gente está falando de entidades, de instituições. Eu entendo aqui as razões do vereador Marcos, ao dizer que foi procurado e provocado para a oferta deste título de utilidade pública, como também, a exemplo de quem acompanhou o processo eleitoral, viu a polêmica que isso também trouxe em relação a outros candidatos no escopo do debate, estou falando só do Rotary. Mas, se pegar as outras entidades aí, talvez também aconteça. Agora, eu quero destacar aqui o parecer do jurídico, por quê? Porque eu acho que essa casa precisa se debruçar. O parecer jurídico aponta por uma interpretação da lei de que é desnecessário que se passe pelo plenário da casa, que se haja a propositura dos títulos de utilidade pública, conquanto a legislação federal já conceda para as entidades que existam juridicamente, dentro dos ditames legais, todos os benefícios necessários que o título de utilidade pública, porventura, ofereceria. Ou seja, na análise do procurador desta casa, concursado, com quem, repito, ora concordo, ora não, mas neste ponto em específico, chamou a minha atenção e acho que a casa devia discutir. Porque se de fato, juridicamente, não há nenhum benefício direto, efetivo, que já não possa ser usufruído por força da legislação federal, que a casa possa, inclusive, dentro das modificações da nossa lei orgânica e do regimento interno, discutir sobre essa eventual supressão e sobre o mecanismo que nós, enquanto Poder Legislativo, podemos oferecer para as entidades. Porque se para nós, inclusive alguns de nós aqui, que somos operadores do direito, o parecer do doutor Felipe foi uma novidade, dirão aqueles que estão dentro da militância gratuita, disciplinada, organizada, voluntária, de muitas dessas entidades que têm projetos e programas sociais. Se não for mais necessário, se de fato o parecer jurídico tem
um eco, eu acho que um dos itens que, de pronto, nós devemos trabalhar para suprimir deve ser, na minha opinião, esta supressão. Por quê? Porque nos poupará, entre tantos outros instrumentos que, às vezes, possam ser confundidos com esse tipo de reciprocidade ou troca, que pode parecer menos republicano, e eu não estou dizendo que, nesse caso, o seja, mas que evitaria muitos transtornos para o próprio Poder Legislativo. Temos que fazer, enquanto legisladores, somente aquilo, não é, que obrigatoriamente seja atribuição do Poder Legislativo. Aquilo que não, perfeito, vamos deixar claro para as entidades, não é? Se essa interpretação do procurador, de fato, pudesse ser construído como um consenso, uma interpretação aqui deste poder, que a gente possa sair deste constrangimento do tipo de debate que, às vezes, a gente se vê obrigado a fazer aqui no Poder Legislativo. Peço a reserva, presidente. A senhora dispõe de 5 minutos, continue em discussão. Continue em discussão, pede a palavra o vereador Borgo. Senhores vereadores, vereadoras, nós já tratamos esse assunto aqui recentemente. E eu me sinto extremamente incomodado com esse tipo de homenagem, de projeto de lei. Eu acho que é tão sério o nosso papel aqui. Por mais que alguns acreditem que não, mas nós somos votados, nós somos eleitos. Nós vamos, tudo bem, vai aprovar, mas eu concordo com a vereadora Estela, a gente tinha que repensar nisso aí. Sabe, é um projeto de utilidade pública. O vereador Marcos fez campanha em cima disso, tal, o pessoal não acredita, vereadora Chiara, não sabe o que está acontecendo. Eles acham que, nossa, olha, o vereador fez um baita do negócio para a gente, fez o quê? Sabe, pegadinha. Pega mal isso para o legislativo. Que hora que o cidadão fica sabendo que não tem utilidade nenhuma, a utilidade pública, beleza, tem o quê? Tem preferência em licitação? Como empresas do município? Às vezes tem. Vai conseguir verba federal com isso? Se eu estiver falando besteira aqui, vereador Marcos, me perdoa, tá? Eu até peço para Vossa Excelência, se puder fazer uma parte, o que o Rotary, por exemplo, vai ganhar com esse título de utilidade pública? Qual que é o benefício que tem? O senhor me honra com a parte, vereador? Por favor. Estou pedindo, desculpa, vereador. Às vezes eu estou falando besteira aqui, então pedi para Vossa Excelência. Exclusivamente, quem nos procurou, em primeiro lugar, que foi o Rotary Bauruzão, justamente eles tinham um valor para receber, não me recordo quanto, talvez $5.000 na época, era de empresa privada para o Rotary, e necessariamente a empresa pedia para que recebesse esses recursos, que o Rotary tivesse o título de utilidade pública. Foi tudo onde começou. Então, em nenhum momento, este vereador procurou o Rotary para oferecer um título de utilidade pública. Então, assim, o que eu posso, de repente, talvez, cada vereador que tenha dúvida aqui, pode entrar em contato com cada presidente do Rotary e fazer essa pergunta a eles. Por que a importância? Por que vocês procuraram o vereador Marcos para pedir esse título? Não partiu de mim, vereador. Né? Então, eu acho que é importante cada vereador que tem dúvida, procure o Rotary e fale, olha, eu senti dificuldade na hora de fazer a votação lá, eu gostaria de entender por que vocês gostariam de ter o título de utilidade. Seria bacana vocês perguntarem diretamente para cada presidente. Eu perguntei para Vossa Excelência, porque quem propôs o projeto foi Vossa Excelência, né? Presidente de Rotary não é eleito, não propõe projeto na Câmara Municipal. Por isso que eu perguntei para Vossa Excelência. E, pelo que eu estou entendendo, então, uma empresa privada ia fazer uma doação para outra empresa privada. Doação para o Rotary. Isso, e o Rotary precisava do título de utilidade pública. Uma empresa privada iria doar para o Rotary. Imagina se a moda pega, vereador Chiara. Uma empresa privada quer doar para sei lá, para irmãs, sei lá do quê, do Chapeuzinho Vermelho, sei lá da onde, que cuida de criancinhas, que não sei o quê.
Aí fala, ó, mas a gente só vai doar se for reconhecido a utilidade pública. Como é que a gente vota contra? Vamos falar assim, poxa, mas você está contra, então, receber lá uma grana para cuidar de criancinhas carentes? Então, eu fico preocupado com isso, tá? Porque legalmente é um passa-moleque, é uma enganação o que nós vamos fazer aqui. Como é de praxe, como isso já acontece, até alteração da lei, eu concordo que nós nos debruçamos nessa questão e, se for o caso, retirar a obrigatoriedade nos termos do parecer do nosso consultor jurídico. Porque senão chega aqui, olha, nós... Puta, eu vou... O senhor permite, vereador Borgo? Por favor. Só para deixar claro, não existe parecer jurídico, tá? O que existe foi uma consulta que o doutor Segala havia feito de forma verbal ao consultor jurídico, mas em nenhum momento foi solicitado. Então, não existe, inclusive, esses dois projetos que tramitou nas comissões, tramita a Comissão de Justiça, todas as comissões, em nenhum momento foi solicitado parecer jurídico. Então, os dois projetos aqui, que está no plenário, não tem parecer jurídico. Só é solicitado parecer jurídico quando alguém da comissão solicita. Então, não existe o parecer jurídico nesse sentido. Aquela reunião que nós tivemos lá atrás foi um pedido de informação que o doutor Segala fez, consulta verbal, e o consultor jurídico respondeu de forma verbal. O consultor jurídico, ele respondeu o vereador de forma verbal? Exato. Então, ele deu o parecer dele, porque o parecer não necessariamente precisa ser escrito, ele pode ser verbal. Vereador Existe, sim, o parecer, ainda que informal, do consultor jurídico, tendo em consideração que o consultor jurídico, respondendo a questionamento de um vereador, ele não pode dizer aquilo que ele não defende, né? É um ato que pode, inclusive, ser levado depois, posteriormente, até para responsabilização da orientação. O procurador jurídico, ele não é obrigado a dar o parecer verbal, mas a partir do momento que ele externa o seu entendimento, é um parecer. Vereador Borgo, Pois não. Tem membros do Rotary acompanhando o debate aqui, e está chegando a informação que é o seguinte: quando a empresa tem muito acionista que vai fazer a doação, os acionistas exigem necessariamente que essas instituições possuam o título de utilidade pública. A questão, vereador Marcos, até agradeço a sua parte, não é o Rotary. Pelo amor de Deus, ninguém tem nada contra, todo mundo aqui é a favor ao Rotary. A discussão que se ampliou é a necessidade dos próximos passos, porque às vezes essa empresa, por exemplo, vereador, que exige a utilidade pública para fazer a doação, eles acabam sendo levados a erro justamente pela atitude que nós temos aqui nessa casa. Porque eles acreditam que a utilidade pública vai mudar alguma coisa, sendo que não é necessário. Mas, enfim, não é nada em relação ao Rotary, muito pelo contrário, eu sou um profundo defensor do trabalho do Rotary, mas a gente aproveita essa discussão, até porque, para não passar a imagem para a população que nós estamos aqui fazendo um benefício, doando, fazendo alguma coisa a mais, quando, na verdade, não está fazendo nada. Pelo entendimento do procurador jurídico, o qual eu apoio, é um nada jurídico. Conseguiu o quê? Se fosse uma comenda, uma moção, entendo, é um reconhecimento dessa casa, aí sim. Mas utilidade pública, se o consultor jurídico, olha, não tem utilidade nenhuma, desculpa, no meu entendimento, passa a ser uma enganação. Faço reserva do meu tempo. Posso finalizar, presidente? Continua a discussão, pede a palavra, vereador Marcos. Vereador Só para Borgo dispõe finalizar, de presidente. 3 minutos. Veja bem, eu posso como empresa privada fazer doação para a instituição que eu achar adequado. E eu posso, como empresa privada, exigir os documentos que eu gostaria que essas instituições tivessem. Justamente pelo fato de que, infelizmente, tem muitas pessoas que criaram ONGs, criaram instituições a fim de ter benefícios próprios, né? Desvios de recursos, a gente vê
problema recentemente com a APAI. Imagina, com a APAI. Quem imaginava que um dia a APAI pudesse ter o problema que teve na cidade de Bauru e com o desfecho que teve na cidade de Bauru? Jamais, né? Porque como você duvidar de uma empresa tão séria como a APAI? Mas as instituições são feitas por pessoas e por isso, infelizmente, acaba acontecendo. Mas não é uma enganação, vereador Borgo, por conta disso. A empresa que está fazendo a doação, ela está exigindo esse documento. Não tem nada a ver com prefeitura, com o Estado, não tem nada a ver com recursos públicos. Estou falando de recursos privados para uma instituição séria como é o Rotary. Não é uma enganação, é o Rotary solicitando na seguinte direção: vereador, temos recursos para receber de instituições privadas. Essas instituições privadas que possuem muitos acionistas pedem que a instituição que vai receber esse recurso nosso privado, que não tem nada a ver com o poder público, nós gostaríamos que ela tivesse o título de utilidade pública. Não estou aqui para falar a importância, se vale ou se não vale. O que eu estou trazendo para vocês é que uma instituição como o Rotary está precisando desse título de utilidade pública para repassar para aquelas pessoas, aquelas empresas que estão fazendo a doação para eles. Então, somente isso. Não é para o Rotary fazer nenhum convênio com a prefeitura, receber recursos, não tem nada, absolutamente nada a ver. É uma utilidade pública que vai ajudar e já está ajudando, né, o Rotary a receber recursos, presidente. Então, somente isso, mais nada. Se alguém, por um acaso, achar que não é devido, gente, aí é o voto de cada um. Né, aí cada um fica à vontade. Eu faço reserva do meu tempo, presidente. O senhor dispõe de 3 minutos, continua a discussão. Pede a palavra a vereadora Estela. Complementação do tempo. Vamos voltar, né, para o ponto em que nós criamos este debate. Não se trata aqui do que o vereador Marquinhos está falando aqui agora de novo. Não vamos bagunçar o negócio, não. Nem que se apelo, se ninguém quiser dar para o Rotary, então... Aqui ninguém veio falar isso. Pelo contrário. Então, vamos fazer conversa de gente grande. Conversa é necessário que a Casa Legislativa, por qualquer razão, reconheça como de utilidade pública quaisquer entidade. Eu estou fazendo debate macro. Eu não estou fazendo picuinha. Eu não estou debatendo entidade. Eu estou trabalhando no esteio de que a Lei 5166 de 2004, ela estabelece que para os convênios municipais, repasses e outras parcerias, ela cria dinâmica para como deve se dar o reconhecimento da utilidade pública. E nós temos uma opinião, segundo a mesa, ainda não é formal, quero requisitar desde já que se peça formalmente o parecer do procurador sobre se a lei mais ampla, federal, que é posterior, já estabeleceu todas essas necessidades. Porque o que torna uma entidade... Vamos combinar. Isso parece uma coisa muito de curral, realmente. Imagina as entidades que não conseguem se articular no campo da política municipal ou estadual ou federal para ter o título de utilidade pública e poder trabalhar com esse ou outros recursos. Eu não sei o grau de exigência das empresas que querem doar para determinadas entidades, mas me parece estapafúrdio que, se já existir uma lei federal que até para o público, que este sim tem que ter um maior controle, porque é o dinheiro de todo mundo, já se tenha superado isso, dirá a iniciativa privada que doa para quem quer. Não é? Então, assim, não se trata de Rotary, não se trata dos escoteiros. O que tiver aqui, naturalmente, nós vamos aprovar. Estou falando para fazermos um debate republicano. É necessário? Continuaremos a fazer. Não é necessário. A lei federal já reveste todas as entidades, até porque, na minha opinião, o que torna uma entidade, de fato, de utilidade pública é o serviço público que a lei executa. Esse reconhecimento e o título pode, sim, ter sido superado com base na legislação estudada nesse parecer
por hora ainda não inscrito, do procurador da casa. Que eu estou dizendo, vamos nos abrir a esta perspectiva, porque se de fato nós tivermos um parecer robusto neste sentido, que nós proponhamos a revogação da Lei 5166 de 2004, porque terá se tornado obsoleta, desnecessária, e nos tirará deste debate cansativo. Então, só para que fique claro, o debate não é da entidade X ou da entidade Z, é da necessidade do rito legislativo para que essas entidades possam funcionar e captar recursos. Se é necessário, a gente continua. Se não for, vamos amadurecer, né? A gente está aí para isso. Tem que evoluir. É isso, presidente. Finalizar, presidente. O Marquinhos, pediu a palavra. Marquinhos pede a complementação, depois eu vou... Pede complementação, vereador Marcos. Presidente, eu só quero deixar registrado que os apontamentos da vereadora Estela são bastante pertinentes, importantes para o debate, mas não para esse caso específico, porque o Rotary não está pleiteando nenhum convênio, nenhum repasse público. O que a vereadora Estela coloca aqui é salutar para as instituições que buscam repasses públicos e convênios. Não é o caso deste projeto de lei do Rotary, que não busca recursos públicos e não busca convênios. Não tem absolutamente nada a ver com o que foi colocado aqui. É muito repasse público, verbas públicas... Me concede? Claro. Vereador Marquinhos, desculpa. Mas o que o senhor acabou de dizer só reforça o que eu falei, vereador. Não é possível que o senhor encontre alguma lógica em dizer que a Casa Legislativa conceda um título de utilidade pública que não terá nenhuma utilidade pública do ponto de vista dos receber de recursos. Se vai ser eminentemente só da esfera privada, o que a declaração pelo Poder Legislativo poderá trazer? Não tem lógica jurídica. Agora, a lei, eu conversei aqui com o doutor Felipe, é de 2016. É uma lei que veio para acabar com aqueles problemas todos que aconteceram a nível nacional, ONGs e outras entidades, disciplinou e deu direitos, e estabeleceu regras amplas, inclusive para parcerias privadas, vereador. Não faz sentido o Poder Legislativo legislar para atender somente a iniciativa privada. Nesse caso, Vossa Excelência tem que perguntar para os acionistas das empresas que vão fazer a doação, não é para esse vereador. Aí tem que perguntar para o acionista que está questionando se aquela instituição tem utilidade pública ou não. Então, debate importante, bacana, mas, infelizmente, utilizando uma instituição que não tem a ver com o caso colocado aqui de recursos públicos, convênios públicos, não tem absolutamente nada a ver. Presidente, faço reserva do meu tempo, tem mais 1 minuto. Vereador Marcos dispõe de 1 minuto. Continua em discussão, pede a complementação. Vereador Borgo, 3 minutos. Vereador Marcos, o que nós estamos fazendo aqui, salvo o melhor juízo, é um ato administrativo. No ato administrativo, dos cinco requisitos, nós temos a motivação e a finalidade. E eu estou vendo aqui na exposição de motivo de Vossa Excelência, não consta aqui que a motivação para esse projeto de lei de utilidade pública seria a doação de 5 milhões por uma empresa privada. Não, isso aconteceu lá atrás. Então, mas não está aqui na exposição de motivos. São vários Rotaries. Ah, então, não tem, então isso que o senhor falou não é nesse caso? São vários Rotaries. Não é esse específico. Esse é um dos que me procurou. Certo, então perfeito. Então, deixando claro, não tem, o que o vereador Marcos acabou de deixar claro aqui, é que não está gravando, é que não tem nada a ver
com o dinheiro que uma empresa vai passar para outra ou não. Tem nada a ver com o Rotary Aeroporto, tá? É outro caso que ele falou. Então é bom, é importante a gente deixar cravado. O que piora, então, a situação. Porque se a justificativa verbal aqui foi porque precisava receber uma verba e quem iria doar a verba estava cobrando o título de utilidade, e agora o vereador Marcos fala que não é desse caso, é um outro caso. Piora pelo seguinte, porque eu fico imaginando, vereadora Chiara, imagina uma empresa falar assim, olha, eu vou doar tanto de dinheiro para tal entidade, desde que ela tenha uma medalha de custos Vigilant. E aí, nós vamos doar também? Nós vamos doar? Porque se não doar, não vai receber, poxa. A gente vai votar contra, ajudar a criancinha, não vai dar uma medalha de custos Vigilant, porque criancinhas vão ser ajudadas e a gente vai votar contra. E se uma empresa falar, tem que ter moção de aplauso, porque senão, quantas moções receberam? Nenhuma? Eu acho que é apequenado, uma tal forma, o Poder Legislativo, todo respeito ao Rotary Aeroporto, João Bidu, pessoal da Sorri, mas é tratar o Poder Legislativo assim, sabe, como uma... Aí, vai. Presidente, eu não sei se pode pedir a suspensão, passar por parecer jurídico esse projeto aqui. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, hein? Presidente, eu peço sobrestamento por uma sessão ordinária desse projeto. O referido sobrestamento do processo 238/24 está em discussão. Pede a palavra o vereador Marcos. Senhor presidente, essa casa já concedeu diversos títulos de utilidade pública a diversas instituições, não só nesse mandato, como em diversos mandatos. É a primeira vez, eu quero pedir aqui para os vereadores, para atenção, que se cria uma polêmica no título de utilidade pública de uma instituição tão séria como é o Rotary, né? Eu vou deixar registrado que eu vou votar não ao sobrestamento, senhor presidente, e sim no projeto, porque eu não quero transparecer lá adiante, lá fora, né, que essa casa, na sua função legislativa, está criando qualquer tipo de dificuldade para conceder o título de utilidade pública para uma instituição tão séria. Então, vou deixar registrado a minha votação e eu peço aos pares que puder também para votar não a esse sobrestamento e que a gente possa resolver essa questão ainda hoje. E faço reserva do meu tempo. Obrigado. O senhor ainda dispõe de 9 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Chiara. Eu peço a palavra porque eu abri a discussão sobre o processo eleitoral, né? Claro que falei do Rotary, porque veio na pauta nova solicitação de decreto de utilidade pública ao Rotary. E esse decreto de utilidade pública foi usado no processo eleitoral pelo candidato vereador Marcos, para pedir voto, claramente. Então, se isso não é crime eleitoral, eu não sei o que é. Mas eu não sou justiça eleitoral. O meu papel é observar e denunciar se eu entender que há algo errado. E a justiça eleitoral cumpre o seu papel. Nada contra o Rotary. Contra um candidato que usa de uma prerrogativa
para dizer, vote em mim no dia 6, que eu vou continuar entregando o título de utilidade pública para todos os outros Rotaries. E aí a gente tem um processo aqui, ó, para votar, que é de título de utilidade pública para o Rotary. É só essa discussão que eu quis fazer. Se precisa de sobressamento para amadurecer a questão de que deve continuar sendo votado em sessão legislativa o decreto de utilidade pública ou não, que não tem a ver com o Rotary, mas com todos os títulos de utilidade pública daqui para frente, é outra discussão. Mas eu quis deixar claro, para que não fique uma confusão. Eu não quis, em momento algum, ofender o vereador Marcos, seja lá por qual motivo. Agora, o que se faz do mandato para pedir voto, isso é algo que interessa a todos nós. Não é a mim, é a todos nós. O processo eleitoral é de todos os eleitores. Então, é isso que eu quis deixar claro aqui. E sim, vereador Marcos, eu venho de uma família tradicional. Tudo que o senhor quis dizer de mim aqui é verdade. Não me envergonho nem um pouco disso. E se o senhor não vem, sinto muito. Mas eu nunca critiquei Vossa Excelência por qualquer escolha na sua vida. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Não desvirtue a discussão. A discussão aqui foi estritamente processo eleitoral, que Vossa Excelência usou da sua prerrogativa como vereador para pedir voto. Era isso. Obrigada. Continua em discussão. Pede a palavra o vereador Borgo. Nós estamos discutindo o sobrestamento. Presidente, eu pedi o sobrestamento justamente para a gente pedir o posicionamento do procurador por escrito. E eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa casa, de não ter rabo preso com ninguém. Muito orgulho. Devo nada, a não ser a minha consciência e o respeito aos 4.398 votos que me reconduziram a essa casa. E não uso do meu mandato para compra de votos ou para enganar a população. Eu tenho muita tranquilidade do meu voto. Não vou ficar prometendo benefícios para conseguir voltar aqui a esta casa. Eu desafio uma pessoa chegar e falar assim, você pagou uma cerveja no processo eleitoral, pedindo voto. Um churrasco. Então, eu tenho muita tranquilidade do meu voto. Como nós já dissemos aqui, a questão não é o Rotary Aeroporto. A questão é o processo que está em jogo. Vários títulos foram concedidos aqui, vários projetos aprovados, até que o procurador jurídico se manifestasse, desse o seu parecer, ainda que de forma verbal. E a hora que vem o entendimento do procurador, eu não me sinto bem. É difícil para mim, como advogado, pegar aquele microfone ali e falar sim, como se fosse somente a questão do Rotary. E não é. É a minha consciência que está em jogo. É o meu entendimento. Com todo respeito ao Rotary, a todas as entidades, a minha consciência é limpa. Eu não tenho que ficar pagando favor para ninguém. Eu não fiz campanha prometendo título, prometendo benefícios. Ah, Borgo, mas não tem benefício. Então a gente está votando o quê aqui? Nem nada, nem moral, nem... Sinto que ter o Rotary envolvido nessa questão
Agora, é outra situação que eu sempre combati aqui nessa casa. Ah, mas sempre foi assim. É por isso que nós estamos no parlamento. Tem uma hora que tem que parar. Sempre roubaram na Coab, então continua roubando? Não, para. Se está errado, se o procurador apontou que está errado, nós vamos continuar por quê? Porque sempre foi assim. Será? Eu pedi o sobrestamento por uma sessão, para ouvir o procurador jurídico, para pôr no papel o entendimento do jurídico dessa casa. Para que serve o jurídico daqui? Eu só quero proferir o meu voto com a tranquilidade na minha consciência que eu estou votando certo. Não que não mereça utilidade pública, merece utilidade, merece custos vigilant, merece moção de aplauso, merece emenda. Mas a questão não é essa. Me perdoem, não estou acusando ninguém aqui, estou falando de mim. Eu não sou demagogo, eu não sou hipócrita. Eu não vou usar do meu mandato para dar passa-moleque na população. Procurador jurídico, pelo que se manifestou, que não tem utilidade nenhuma, eu não vou chegar ali naquele microfone e falar sim, por quê? Porque eu sou da base da prefeita? Porque eu tenho que votar em blocão? Ó, 9 vota de um jeito, 8 vota do outro. 9, é isso? Sabe, isso é pequenar o poder legislativo. Transforme isso aqui num, sei lá, num... Então eu peço aos pares, vereador Manelo Zila, Vossa Excelência é da base da prefeita e vota sempre com a prefeita, mas Vossa Excelência é advogado. Vossa Excelência sabe o que eu estou dizendo. Não é questão de ser situação ou oposição. É para a gente levar aqui um paradigma. Se o procurador jurídico falar assim, olha, tranquilo, pode, vai trazer benefícios, a gente vota semana que vem, e a gente vota, sei lá, conforme for aí, eu acredito que possa ser até por unanimidade. E ainda bem que levantamos essa discussão, porque senão a gente iria continuar dando título de utilidade pública, utilidade pública, utilidade pública, e tudo errado. Uma hora tem que abrir a discussão. Então esse foi o motivo que eu pedi o sobrestamento. Porque se for votar hoje, pela minha consciência, eu vou votar contrariamente. E eu não quero votar contra um título de utilidade pública contra o Rotary, porque depois na história parece que votou contra o Rotary. Não é isso. É contra o processo. Então eu faço um apelo aqui aos pares, até para não colocar isso aí, para não ter mais votos contra, que desse sobrestamento, e depois do parecer do jurídico, nós conversamos, conforme for, por unanimidade. Mas para não ficar essa marca de ter voto 1, 2, 3, 4, 5, não sei, votos contra. Espero que entendam. Presidente, aos 6 minutos e 59, 7 minutos, eu peço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 3 minutos. Continue a discussão. Pede a palavra ao vereador Manelo Zila. Presidente, nobres colegas vereadores, vereadora aqui presente, o nosso muito boa tarde. Senhor presidente, eu até nem falaria nada não, mas como foi citado pelo vereador Borgo, acho que compete a mim, pelo menos esclarecer a respeito da votação. Nós já tivemos uma conversa, vereador Borgo, a respeito desse assunto, ali na sala de reunião dos vereadores. E nós conversamos que seguiríamos com a votação. Por isso, hoje eu vou seguir com a votação. É simplesmente isso, o vereador Júnior. Se a gente tivesse que ter
levado essa discussão, afinado e refinado, nós já poderíamos ter feito. Foi simplesmente esse o posicionamento. Então, é só por isso, vereador Borgo. Peço minha reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 9 minutos e meio. Pede complementação do tempo. O vereador Borgo dispõe de 3 minutos. Vereador Manuel Lozila, sim, nós já tivemos essa conversa e eu fui muito claro que eu sou contra isso. O meu posicionamento aqui, lá na sala, foi o mesmo que eu estou tendo aqui. Que eu sou contra, que eu entendo que é uma enganação. Agora, entendo. Quando eu falei de Vossa Excelência, eu não cobrei o seu voto. Eu citei Vossa Excelência por ser advogado. Por isso. E para justificar o meu entendimento como advogado. Mas eu deixei bem claro ali, inclusive outros posicionamentos contrários. O meu posicionamento, se não tem utilidade, e eu deixei muito claro ali o meu entendimento, se não tem utilidade, eu não vejo por que a gente continuar com essa situação. Essa é a reserva do meu tempo. Os 44. O senhor não dispõe de 2h15. Continua em discussão. Pede a palavra vereador Manuel Lozila. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, muito boa tarde. Vereador Borgo, perfeitamente compreensível o posicionamento de Vossa Excelência, né, razoável, também não tenho problema em rediscutir, né, e revisar a matéria, até porque, durante esses 8 anos de mandato que estou aqui, nós já votamos diversos, né, processos de utilidade pública e não tenho problema nenhum em revisar. Né? Eu só estou colocando, né, o ponto aqui que eu só acredito, né, vou votar, né, contrário ao sobrestamento, pelo posicionamento que eu acredito que nós temos, né, outros momentos, podemos discutir esse assunto e revisar sem problema nenhum, concordo com Vossa Excelência. É só para pontuar que esses 2 processos específicos, salvo engano, nós acabamos, né, pautando e discutindo aí na sala de reunião, até que eles viessem em plenário para votação. É só por isso, mas compreendo e podemos discutir o assunto sem problema nenhum. Faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 8 minutos. Pede agora a palavra a vereadora Estela. Estamos falando sobre o sobrestamento. Discussão sobre o sobrestamento. Bem, olha só, nós não precisamos transformar o problema, que já não é pequeno, em algo ainda muito maior. Veja bem, eu não vou discordar do encaminhamento do vereador Borgo, vou até votar solidariamente com ele, mas eu quero fazer a compreensão do outro lado também. O que eu propus aqui é que, doravante, e que, de imediato, a mesa pedisse o parecer e a gente já fizesse um posicionamento que poderia, na minha visão, deve culminar no pedido de revogação da lei de 2004, certo? Isso porque eu tenho concordância com o parecer do jurídico de que a lei 13.019 de 2016 já reveste todas as entidades das perspectivas de recebimento de recursos públicos ou privados. Onde é que entra aqui um problema? Onde entra um problema para as entidades? E eu conversava aqui com a assessoria do vereador Segala, que é o autor do 2º pedido de utilidade pública hoje. Porque tem algumas leis que a prefeitura manda para casa, inclusive a gente começou a mudar a posição. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa se abrir as perspectivas e se atualizar. E aquilo que não é mais necessário, não façamos, gente. As pessoas ainda não compreendem. Vamos divulgar, vamos fazer uma audiência pública, vamos envolver, inclusive, o executivo. Por quê? Porque, no caso do vereador Segala, quando ele atende o pedido dos escoteiros e faz, de uma das entidades, e faz o projeto de utilidade pública, ele está atendendo porque a máquina pública também ainda não se atentou para as adequações da 13.019 de 2016. E continua fazendo exigências para a política de fomento e de convênios como se ainda tivesse em 2004.
Ou seja, não evoluiu nos últimos 20 anos. Isso é real. Isso é real. Nós deixamos... Agora, a gente tem que mudar o comportamento. Não é? Nós temos que dar um exemplo enquanto Poder Legislativo. Deu um trabalho danado. Uma das leis desses últimos 2 meses, que é aquele que pediu autorização do Poder Legislativo para se fazer uma contrapartida de uma construtora, não é? Que envolvia abrir-se mão de um pedaço, não é? De rua pública para que a construtora fizesse aquela obra. E o parecer do nosso jurídico, na minha visão, naquele momento assertivo, disse: isso não é necessário, porque é um procedimento cotidiano, iminente ao Poder Executivo. Imagine a Câmara dizer não. Não é papel da Câmara discutir essa contrapartida, essa burocracia. Então, não mande. E demorou. Eu fiz questão de levar até as últimas consequências. A gente, às vezes, fica com a peça de chata e de cri-cri, mas é necessário. Porque o jurídico da prefeitura, parem, não mande isso para nós. Nós não temos que dar anuência. Isso é poder discricionário teu, que prescinde de autorização legislativa. E está ali a fundamentação. E levou-se 1, 2 reuniões. Não é? Havia risco da construtora, inclusive, atrasar o processo de entrega do empreendimento que estava praticamente pronto. Mas, depois de 3, 4 reuniões aqui na Comissão de Justiça, sob o comando aqui do nosso amigo vereador Meira, o debate avançou e retirou-se o projeto e não precisamos mais votar. Então, virou um procedimento dentro do jurídico, assim a gente espera, da própria prefeitura e do gabinete, de que, olha, isso aqui é ônus teu, direito teu. Você acha que tem que fazer, faça. Se tiver qualquer consequência futura, você vai ser cobrado disso. Mas você não precisa ficar pedindo permissão para governar. É responsabilidade tua. Você discute a contrapartida, precisa abrir mão disso, ok e tal. Vida que segue. Neste caso, eu compreendo, não pela razão colocada pelo vereador Marcos, que aí foge a compreensão, porque a preocupação de se passar pelo crivo do público é preocupação precípede para se trabalhar com recursos públicos que você tivesse a decretação de utilidade, que é a nossa lei de 2004. Tanto que a ementa é longa, não é só declara de utilidade pública, cria os critérios objetivos para se decretar como de utilidade pública, para que seja possível os contratos e os convênios com o município. Se isso beneficia na parte privada, não é problema nosso, porque a preocupação da lei municipal é transparência e controle jurídico e social das entidades que vão fazer os contratos, os convênios, as políticas de fomento com o município. Então, eu concordo com a preocupação também do vereador Segala, que também dialogou conosco. Então, quando eu trouxe a sugestão aqui, eu trouxe a sugestão no sentido de que, doravante, ou seja, daqui para frente, não façamos mais, não antes de sentar com o jurídico e ter o parecer e nós criarmos, inclusive, uma discussão, chamar aqui também o jurídico da prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, para dizer, gente, atualizem-se, tem uma lei de 2019, que está dizendo que vocês estão 20 anos atrasados. Não é? É como a lei que reconhece o autismo, não é? Como uma necessidade especial. E, no município, você tem essa dificuldade. O município ainda não se atualizou para fazer o reconhecimento. E isso cria dificuldade para as entidades que trabalham com a pauta. Então, isso também é papel nosso, enquanto Poder Legislativo. Hello, Executivo, estamos em 2024. Já tem lei. Você não pode fazer de conta que a lei não existe. Reconheça, porque direito você não discute. Direito você respeita, você reconhece. Não tem debate sobre direito. Então, foi essa a preocupação que eu trouxe aqui. Inclusive, vereador Borgo, eu quero aqui pedir vênia, porque, apesar de ter compartilhado a sua preocupação, eu não creio que seja adequado que a casa hoje sobreste. Por quê? Porque eu reconheço que o município está atrasado 20 anos.
E essas entidades podem estar tendo problema real, como é o caso dos escoteiros, que, para fazer as políticas com o município continua exigindo dele os documentos da lei de 2004. Então, de forma imediata, você sabe a dificuldade que é para a prefeita Suelen Rosim e a sua equipe entender as coisas que a gente fala aqui, né? Eu não sei quanto tempo vai se levar para necessidades imediatas que essas duas instituições tenham. Mas me preocupa muito os dados que a vereadora Chiara trouxe aqui, e acho que isso não é mais necessário que o Poder Legislativo passe por esse constrangimento. Pois não, vereador Borgo? Obrigado, vereadora. Vereadora, essa é minha preocupação. Se a prefeitura está fazendo alguma exigência para que precise do termo de utilidade pública, então tudo bem. Existe um porquê. Agora, é aí que eu quero saber, e por isso que eu queria ouvir o jurídico. Se realmente há algum empecilho, se a prefeitura, olha, se não tiver o termo de utilidade, você não vai receber um terreno, por exemplo. Se isso acontece, aí justifica. Veja bem. Essa é a minha dúvida, por isso que eu queria ouvir o jurídico. Do ponto de vista jurídico, eu não tenho nenhuma dúvida. E de que a prefeita e a prefeitura está errada, também não tenho. Estão exigindo, mas não é legal. A lei de 2019 ela é ampla e é para todo o território nacional. Não deveria, mas não se adequou ainda. O exemplo que eu citei aqui, da contrapartida da construtora, levou 1 mês e meio de debate para poder convencer o jurídico que eles tinham que retirar o projeto daqui. Não é? Com parecer nosso e com parte do jurídico. Olha, é verdade, faz sentido. Então, assim, as coisas, infelizmente, não andam da maneira e na velocidade que a gente gostaria com esse governo. Às vezes, o óbvio, saltando aos olhos, o governo ainda ignora. Então, eu vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Que Vossa Excelência retire o pedido de sobrestamento e que a gente aprove os 2 projetos que estão colocados hoje, tanto do Rotary quanto da entidade dos escoteiros. Mas que fique aqui uma tarefa para a mesa. Isso é a tarefa da mesa. Isso preocupa o Poder Legislativo, porque os dados trazidos pela vereadora Chiara, que eu concordo com ela, não podem mais acontecer, porque envergonham o Poder Legislativo. A casa nunca pode, não deveria, nunca poderá, a gente tem que defender. Não pode esse tipo de projeto virar instrumento de barganha ou manobra eleitoral. Sou contra. E vi o debate que aconteceu lá na ocasião. Agora, independente do Rotary, independente do vereador Marcos, eu estou apelando que, se não é necessário, Câmara, chama o debate, faz o diálogo. Mas hoje, vamos aprovar. Até para não criar nenhum constrangimento para entidades que são entidades sérias e que têm projetos. Não é? E entendendo aí as dificuldades já trazidas pelo vereador Segala também no tocante à entidade dos escoteiros. Questão de ordem, presidente, eu retiro o pedido de sobrestamento. Retirado o pedido de sobrestamento, finalizamos a discussão sobre o sobrestamento. Voltamos à discussão do projeto. Continue a discussão do projeto. Eu vou falar, presidente. Eu tenho 1 minuto. 1 minuto. Presidente, bem rapidamente, o projeto tramita nessa casa desde 23/9. Não tem nada de, após a eleição, a gente inserir qualquer projeto. 23/9. A eleição foi 6 de outubro. É importante fazer essas contas, né? Quando você fala que você está trabalhando, é uma coisa. Quando você fala, vote em mim porque eu vou propor tal coisa para te favorecer, é outra. Então, deixar bem claro isso aí. E outra coisa também, nessa legislatura foram 32 projetos aprovados de utilidade pública. Esse procedimento existe desde 1948 e, ao todo, foram 798 matérias aprovadas nessa casa. Eu acho muito importante que se abra a discussão daqui para frente, se tem um entendimento do jurídico que, sempre questionado pelo vereador Borgo, dependendo o que o jurídico fala, ele concorda, dependendo, ele não concorda. Hoje não tem nem parecer por escrito e ele quer seguir o consultor que ele sempre questiona nessa casa, senhor presidente. Então, não sei se o problema está na utilidade pública ou se o problema está comigo, né? A impressão que dá é isso. Num projeto importante do vereador, do Rotary, nós criarmos, presidente, toda essa polêmica desnecessária. Obrigado. O senhor tinha 1 minuto, já deu 1 minuto. Continue em discussão o projeto. Pede a palavra agora o vereador Bira.
Presidente, eu ia só fazer uma intervenção ali, porque pedir informação, vereador Marcos, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, entendimento, isso é prerrogativa do vereador, pode pedir até... É lógico. Então, assim, eu acho só desnecessário a gente ficar discutindo aqui, correndo atrás do rabo, se já foi retirado o pedido. Eu acho que já é desnecessário qualquer outro tipo de posicionamento. Vota a favor quem é e vota contra quem for. Agora, o que não pode acontecer, e isso eu concordo com a vereadora Estela, é nós, como legislativo, nos submetermos. Eu já tenho convicção que não precisamos mais de nenhuma aprovação aqui do nosso plenário com relação a títulos de utilidade pública. Acho que não existe mais, não há necessidade de se pedir mais, a menos que se queira fazer um show pirotécnico, aí a gente consegue, mas o meu entendimento é que não precisa mais. Eu vou lhe dar uma parte. Excelência, deixa eu falar uma coisa, Vossa Excelência. Primeiro, acho que até aproveitando, o vereador Borgo fez uma fala de base. Esse projeto não é um projeto da prefeita, acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse projeto tramitou na Comissão de Justiça, Economia e Educação. São nas comissões que nós solicitamos as informações. Quando o processo ou a matéria não tramita numa comissão que a gente faz parte, o regimento interno permite que você, membro de qualquer comissão, puxe esse projeto para você e peça informações. Mas não no momento da votação, né, vereador? Parece que nós estamos contra aí a proposta. Eu acho também que pode ser até o último momento da votação, pode ser pedido. Eu tenho esse pleno convicção. Se mudou o entendimento em algum instante da discussão, acho que é perfeitamente pertinente pedir. Agora, vai passar pelo plenário. E eu já tenho a minha convicção também, acho que nós estamos discutindo, debatendo um assunto que já está vencido. Eu peço reserva do meu tempo. Obrigado, presidente. Continue em discussão, pede complementação do tempo, vereador Borgo, o senhor tem 2h15. 2h15. Presidente, quem promete tem que entregar, né? Eu não prometi nada. Estou com a minha consciência muito tranquila. E, vereador Marcos, eu não sei o que o senhor tem contra ou a favor de mim, eu não sei o que o senhor sente por mim. Porque a vereadora Estela questionou o senhor. A vereadora Chiara trouxe a propaganda eleitoral do senhor prometendo, mas o senhor só se dirige a mim. Que eu tenho alguma coisa? Será que sou eu ou o senhor que tem alguma coisa comigo? O senhor tem que se resolver. Duas vereadoras vieram aqui e fizeram apontamento, mas o vereador não fala das duas, fala só de mim. Teria que nascer de novo, vereador. Vereador Marcos, tem que se resolver aí, alguma coisa está errada, não é a primeira vez. Calma. Tem que nascer de novo. Calma, Vossa Excelência está... Calma. Calma, vereador. O projeto não deu certo, não. Calma. Tem que nascer de novo. E melhorar muito, ir para academia, se cuidar. Olha, está descontrolado, meu Deus. Calma, vereador. Cuidado com o colesterol. Meu Deus do céu. Estou até vermelho, estou envergonhado. Mas, enfim. Quarto, e aí, por aí. Eu aceitei a orientação da vereadora Estela, retirei o pedido de sobrestamento, vou fazer a declaração do meu voto e votar a favor, até para não ficar essa marca. O que eu tinha pedido aqui era o sobrestamento, para a gente ouvir, para que as próximas votações nós tivéssemos a certeza, a convicção, a tranquilidade. Mas como nós sabemos que a base vai votar contra, porque vota sempre fechado, então para não... Vossa Excelência, que é uma parte, vereador? Não, já acabou meu tempo. Obrigado, vereador. Agora finalizou. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Nominal invertida solicitada pelo vereador Meira. Eu voto. É o projeto, hein? Não é sobre... O presidente só vota em caso de empate. Favoráveis ao projeto de sim.
Os favoráveis ao projeto digam sim, os contrários digam não. Senhor secretário, para a chamada dos senhores vereadores. Ubiratã Cássio Sanches, ao voto. Sim. Milton César de Souza Sardim, para o voto. Sim. Marcos Antônio de Souza, sim. Marcelo Roberto Afonso. Declaração de voto, presidente. Eu até poupei a tribuna aí. Sempre falo que o plenário é soberano. E se tramitou nas comissões, não sei por que para chegar no que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos ímpar aqui? É sim ou não. Depois você entra lá e pede argumentação. E outra coisa, eu não estou fazendo estágio de advocacia aqui. Eu tenho procurador quando eu tenho dúvida. Então não adianta ir na tribuna, usar a tribuna e ficar apontando o vereador aqui. Essa coisa mais ridícula é isso. Valorizar os vereadores. Cada um vota de acordo com o que quer. E o meu voto é sim. Senhores vereadores, eu só peço que primeiro dê o voto sim ou não, conforme a gente sabe, sim ou não, e depois pode fazer a declaração de voto. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Mané. Opa, Manuel Afonso Luzila, perdão. Sim. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim, com declaração, presidente. Eu não tenho orgulho nenhuma da minha ignorância, mas tem gente que parece que se vangloria por ser ignorante, ou por ter uma parte ignorante. Eu não tenho orgulho. Eu tento aprender cada vez mais, por isso que eu venho nesse plenário e às vezes faço os questionamentos. Tem vezes que eu concordo com o procurador jurídico, às vezes eu discordo. E a gente está aqui para aprender. Tá? Foi por isso que eu pedi o sobrestamento e voto sim na minha justificativa, tá? Mesmo com dúvida, mas para não prejudicar a entidade que não tem culpa nenhuma disso. Meu voto é sim. Guilherme Berriel Cardoso. Júlio César Aparecido de Souza. Já estou riscando aqui. Já. Sim. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. Fabiano André Lucas Mariano. Sim. Estela Alexandre Almagro. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Chiara Ranieri Baceto. Sim. Carlos Massaiti Okubo. Correto. Sim. Benedito Roberto Meira. Aleluia, sim. Antônio Carlos Domingues. Sim. 16 sim, aprovado. Próximo processo. 253/24, projeto de lei que declara utilidade pública. Associação dos Amigos dos Escoteiros, chefe João Barbosa. De autoria do vereador José Roberto Martins Segalo. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo agora, nós vamos discussão única. Senhor presidente, solicito que os processos em discussão únicas, eles sejam discutidos e votados em bloco. Referido pedido está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Vota contra o quê? Vota contra qual, vereador? Aprovado com voto contra do vereador Meira. Por causa do autor do pedido. Vou fazer a leitura, depois a discussão e votação em bloco. Processo 270/24, projeto de decreto legislativo que concede a medalha do mérito custos vigilante à educadora e professora doutora Vera Casero, de autoria do vereador Guilherme Berriel. Processo 271/24, projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Yolanda Fabro de Camargo, uma via pública dos sítios Reunidas de Santa Maria, minuta 71/2022, de autoria Antônio Carlos Domingues. Processo 273/24, projeto de decreto legislativo da denominação de Rua Valdemar Mateus, a uma via pública do residencial Fazenda da Mata, minuta 15/2024, de autoria Benedito Roberto Meira. Processo 274/24, projeto de decreto legislativo da denominação de Praça Major Valdir de Oliveira Silva,
a uma praça do loteamento Green, Florata, minuta 98/24, Benedito Alberto Meira. Moção 141/24, de aplauso ao senhor Antônio Carlos Franco por toda a sua trajetória de sucesso na cidade de Bauru, de autoria Manuel Afonso Lozila. Moção 142/24, de aplauso ao senhor Orivaldo Belucci, como forma de reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados à nossa comunidade. Autoria Manuel Afonso Lozila. Moção 143/24, de aplauso a Tiago Silva, por ter se destacado no ramo da panificação, estando entre os melhores padeiros do Brasil. De autoria vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Os referidos processos e moções estão em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, vereador Borgo. Abre mão. Próximo vereador inscrito, vereador Mané. Abre mão. Próximo vereador, vereador Marcelo. Abre mão. Próximo vereador, vereador Marcos. Eu tenho um vídeo para mostrar, não sei se deu tempo da... Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, eu não sei se... Se o Malacrida deu tempo de colocar uma imagem de um retorno... É isso aí, gente, ó. Isso é um retorno de esgoto na rua Judite França Costa, 610. Nós temos um problema muito sério aqui em Bauru de ligação de esgoto em água fluvial e vice-versa. Mas os moradores reclamam que isso passou a acontecer após uma obra que o DAI fez ali nessa região. E olha a situação dessa família, o que eles estão passando ali, da quantidade de esgoto que está retornando na casa deles. E eles têm um protocolo aberto lá no DAI e, segundo eles, pelo menos até hoje da manhã, eles não haviam recebido um retorno do DAI. E tem aqui uma nota do DAI sobre o assunto que eu gostaria de fazer a leitura para Vossas Excelências. O Departamento de Água e Esgoto esclarece que o retorno de esgoto registrado no imóvel da quadra 6 da rua Judite França Costa não tem relação com a obra de remanejamento da rede de esgoto concluída em 8 de agosto de 2024. No caso acima, o despejo inadequado de lixo na rede de esgoto, bem como suspeita de desligações ilegais da tubulação particular de água pluvial ao esgoto, foram as causas do problema. Como solução, técnicos da autarquia realizaram nessa segunda 28 a desobstrução da rede referida na rua com utilização da equipamento hidrojato. Além disso, o DAI intensificará a fiscalização nos imóveis na região para combater o despejo inadequado da água fluvial na rede coletora. O DAI dá uma nota aqui, falando que esteve no local fazendo uma limpeza com hidrojato, mas não resolveu o problema. Não basta mandar uma nota para a imprensa e como se tivesse resolvido o problema. DAI não resolveu o problema. Precisa-se ir até o local e identificar o problema, porque na próxima chuva, essa família vai seguir com esse problema. Então, fica aqui o apelo desse vereador, que situações graves como essa, que foi apontado aqui nesse momento, com essas imagens, não se resolve com nota à imprensa. O que se resolve é a equipe técnica ir ao local e só sair do local quando resolver o problema. Então, fica aqui o apelo ao Departamento de Água e Esgoto da cidade de Bauru, presidente, para que resolva esse problema. Não adianta fazer nota que a nota não resolve o problema. E eu quero aproveitar que eu estou falando do DAI, senhor presidente. Eu vi vários vereadores falando do que está acontecendo nos recaps novos da cidade de Bauru, onde há registro de vários recortes do DAI. Né? É necessário que, no próximo plano diretor de águas do município, seja incluído a substituição da canalização de água que hoje passa pelas ruas da nossa cidade, pelo pavimento asfáltico, que seja feito como fez Ribeirão Preto, que seja transferido para as calçadas,
usando um sistema de um método não destrutivo, mais conhecido como tatuzinho, passar a rede de água pelas calçadas de toda a cidade de Bauru, para que a gente não tenha mais isso que eu não sei nem como classificar, quando há um custo elevado, talvez de até R$200 mil por quadra de asfalto, e depois o DAI faz ali o conserto do vazamento de água, e quando coloca o remendo, nunca mais esse recap será o mesmo que foi quando foi feito novo. Quero deixar aqui registrado a rua Bernardino de Campos, que no governo Gazeta foi inteirinha recapeada, e vai andar hoje na rua Bernardino de Campos, para vocês verem a intervenção do DAI, o que a intervenção do DAI fez na rua Bernardino de Campos, que foi toda recapeada. Não dá mais para aceitar que a prefeitura faz o recap e o DAI, na sequência, vem e faz ali os remendos que ou fica acima do nível da rua ou fica abaixo do nível. Então, realmente, isso não pode acontecer, e eu espero que no plano diretor de águas, no novo plano diretor de águas, se observe a questão relacionada à tubulação de água que tem que ser transferida do pavimento asfáltico para as calçadas. Muito obrigado, senhor presidente. E tenho dito. Aqui, ó, agora o próximo, o senhor chama o próximo ali. O próximo, Miltinho Sardim, abriu mão. Pastor Bira. Ó, o senhor vai apertar o ar aqui, ó. Solta. Presidente, muito obrigado. Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que a questão de pavimentação é Secretaria de Obras e o DAI vai para reparar. Mas acredito que as atribuições não estão sendo aí devidamente corretas, né? Mas eu ainda defendo que quem deveria consertar é a Secretaria de Obras. Eu gostaria de falar de um assunto, eu deixei com a TV Câmara hoje, algumas matérias, umas fotos, por favor, TV Câmara. É um assunto que chegou até mim e eu gostaria de... Não é próximo, acho que é o próximo. Isso, esse aí. Muito obrigado, TV Câmara. A rua Alexandre Fávero, quadra 5, fui procurado por comerciantes daquele local. Há uma casa de fogos aqui. Casa de fogos em amarelo, que você pode observar. Ao lado, questão de 10 metros, havia um terreno vago, e nesse local estava sendo construída uma escola. Existe uma legislação em vigor no nosso município que escolas não podem funcionar próximos a lojas de vendas de fogos, que são legalizadas e que têm os alvarás em dia. Nós tentamos algumas conversas juntamente com a CEPLAN, secretariados mais diversos possível, mas a obra continua em ação. A obra continua sendo concluída. Já há um pedido no Ministério Público, inclusive, para que a obra seja paralisada. Já foi notificado, inclusive, pela CEPLAN. Então, estou trazendo esse caso à tribuna para que ninguém alegue que não sabia. Eu não sei como será feita, presidente, a entrega do alvará para essa escola. Eu não sei qual seria a mecânica ou qual seria o formato para se entregar esse alvará de funcionamento para a escola, já que a Casa de Fogos está instalada há muito mais tempo e a legislação é bem clara nesse sentido. Então, a prerrogativa é da loja. E já aconteceram muitos desentendimentos lá. Ocupação irregular da calçada, utilização irregular para depositar material para trabalhar na escola. Eu não sei nem de quem é a escola. Não sei quem é o dono,
não sei quem está por trás, eu não sei. E também não me interessa até o presente momento. O que me interessa é o clamor dos moradores. A rua Alexandre Fávero foi interditada arbitrariamente em alguns momentos, e essa obra, pelo que entendo, ela está trabalhando de forma irregular. Então, eu quero trazer isso aqui à tribuna, para que as partes interessadas realmente sentem-se e procurem conversar, pois a CEPLAN alega que não será expedido alvará. Então, eu não sei qual é a motivação da escola ao continuar a instalação, a construção. O que não pode é que o direito do outro seja prejudicado por conta de uma ilegalidade. Essa é a nossa preocupação e nós estamos discutindo o assunto já há algum tempo. Resolvi torná-lo público, presidente, porque acho que é importante. A legislação está sendo violada e nós precisamos entender por que é e quais são os caminhos que isso tem sido permitido. Ok? Tudo demais, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Coronel Meira abre mão. Professor Massa abre mão. Vereadora Chiara abre mão. Vereador Locadora abre mão também. Vereadora Estela. Não abre mão. Ok. 5 minutos. Presidente, eu pedi as explicações finais para falar aqui do projeto de lei que disciplina os honorários no âmbito da Procuradoria do município e que é um PL que está tramitando por esta casa já há algum tempo, porém está no seguinte patamar. Inclusive, o doutor Idomeu, que preside a Associação dos Procuradores do município, esteve aqui, mas acabou não conseguindo, no intervalo regimental, o acesso para dialogar com os vereadores aqui no plenário, não é? Eu até havia me comprometido com o doutor Idomeu, com quem eu estive na última semana, acompanhada da doutora Grace, falando sobre esse projeto, a intermediar, doutor Idomeu, que aqui está, a intermediar para que pudesse falar, né? Sugiro, inclusive, que possa voltar na próxima semana. Já deixo aqui, viu, vereador Júnior, que é o presidente, não está em exercício nesse momento, vereador Massa, mas que na próxima segunda-feira, no intervalo regimental aqui neste plenário, se possa abrir espaço para que o presidente da Associação dos Procuradores possa dialogar com os vereadores. E eu explico o porquê. Este projeto que está disciplinando os honorários para os processos administrativos de resolução de dívidas, não é? Na esfera do município, começou a tramitar aqui já há alguns meses. Não é de hoje esse debate, e depois das decisões do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, em relação à fixação de valores mínimos para a judicialização destes valores, e essa discussão acabou entrando na ordem do dia. Ocorre que o governo tem uma forma muito estranha, né? Nos momentos em que o governo da prefeita Suelen Rosinha e sua equipe resolve dar sinais da republicanidade e do debate político, ainda assim a gente tem uma dificuldade de compreender os sinais, né? Às vezes os sinais são equívocos, propositalmente, vereador Massa. Eu falo isso em relação a algumas questões encaminhadas pela prefeita Suelen Rosinha, porque às vezes a gente fica com aquela percepção, tudo dando errado conforme planejado. E aí o vereador Manuel Lozila, que inclusive é da base da prefeita Suelen Rosinha, vereador Lozila, eu tenho muito respeito por ele, é o relator desta matéria, nomeado pelo vereador presidente da comissão, vereador Meira. E como relator, além de vários questionamentos para o executivo, inclusive um deles levando a prefeita a propor a emenda modificativa que já está no projeto, não é? Com alterações
na composição da estrutura das finanças, não é? Onde, tradicionalmente, se discutia, se negociava esses valores menores do ponto de vista administrativo. Então, essa alteração acabou sendo feita, levando-se à execução no bojo do projeto para a estrutura da SNJ, da Procuradoria do Município. Porém, foi pedido pelo vereador Lozila uma reunião com o secretário de Negócios Jurídicos, o Vitor Freitas, e alguns procuradores. E essa reunião ocorreu já há bastante tempo. Eu acho que já caminhamos aí para quase 30 dias. E ficou-se estabelecido nesta reunião, entre o presidente e os membros da Comissão de Justiça e o secretário de Negócios Jurídicos, que está chegando aqui o vereador Lozila, que participou da reunião, que foi, inclusive, pedida por ele, onde se esclareceu algumas questões, mas foi-se pontuado a necessidade de este debate acontecer de maneira pública, de se oportunizar que os outros vereadores das outras comissões e que a sociedade possa participar, e que a imprensa possa também acompanhar, e que os procuradores possam também estar explicando, debatendo e esmiuçando os impactos desse projeto. Porém, 30 dias depois, praticamente, nenhum sinal de que a prefeita vá chamar a discussão que ficou pactuada. Então, a nossa vinda aqui para a tribuna, nesses 5 minutos finais, é no sentido de apelar para que a SNJ cumpra aquilo que foi pactuado com a comissão, republicanamente. Os vereadores estarão aqui para discussão, e a gente espera que o governo também esteja. Então, que chamem a reunião, conforme está despachado, inclusive, no processo, já encaminhado pelo presidente para a prefeita Sueli Rosim, vereador Lozila, e a gente aguardando que essa reunião aconteça. A gente aguardando que essa reunião aconteça. Falei por telefone na última semana com o secretário de Negócios Jurídicos e confesso que estranhei, inclusive, a sugestão do secretário, Vitor, de que os vereadores podem chamar. Mas se os vereadores chamar, perde-se o debate que está colocado lá. E vai, de novo, trazer o debate da prefeita Sueli Rosim, de que precisa de 30 dias. Nós estamos falando de um fim de mandato, não é? Não é mais um ano no meio de um exercício. Se esse processo não for discutido, tramitado pelas comissões, cumprida essa reunião que foi considerada na reunião por unanimidade como necessária que acontecesse, dentro do time, vai virar o exercício e esse projeto vai inexistir. Certo? Então, prefeita Sueli Rosim, secretário de Negócios Jurídicos Vitor Freitas, conforme pactuado, a Câmara aguarda que vocês façam essa convocação de imediato, para que a gente possa fazer o debate conforme democraticamente pactuado na Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereador Fabiano, abre mão. Guilherme Berrial, abre mão. Júlio César, vereador Júlio, abre mão. Vereador Júnior Rodrigues, abre mão. Um abraço. Viu? Agradeço, professor Massa, que nos substituiu aqui nesses minutos, conduziu muito bem aqui a presidência, para que a gente pudesse ali assinar alguns documentos. Encerrado, então, as explicações pessoais, passaremos agora ao minuto de silêncio de todos os vereadores. Agnes Martinez Freitas. Aquiles Martinez Freitas Fogaça, bisneto da nossa funcionária aqui da casa, funcionária Rose.
Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, dá por encerrada a 41ª sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2024, às 17h02. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe.